Gente, daqui a pouquinho, às 15 horas e 19 minutos precisamente, começa oficialmente a primavera no Brasil. A estação marcada pelo florescimento, temperaturas mais amenas, aumento das chuvas em várias regiões do país, mas apesar da expectativa por dias mais agradáveis, o clima nos deu um susto nas últimas horas. Um vendaval atingiu a região da Baixada Santista na noite de ontem, provocando transtornos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia em alguns pontos. Então, para a gente entender melhor o que causou esse vendaval fora de época e o que esperar da nova estação em termos de clima, eu vou conversar agora com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim. Tudo bem, Josélia? Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado por atender a gente. Josélia, explica aí o que causou esse vendaval tão intenso na região da Baixada. Fez um dia muito quente ontem, o sol brilhou forte, as praias lotadas e, de repente, o tempo virou, e virou de uma maneira assustadora aí para muita gente. Então, virou bem virado e com alerta, porque nós alertamos sobre essa mudança no tempo. O calorão, olha, chegou a 40 graus em algumas áreas de Santos, né? A Bertioga também. E isso é o que nós chamamos do calor pré-frontal. É um aquecimento muito intenso que acontece antes da chegada de uma frente fria. Então, esse contraste térmico muito acentuado entre esse ar muito quente e o ar frio que estava chegando com a frente fria trouxe toda essa movimentação do ar e aí causou essas intensas rajadas. E agora nós já estamos sentindo a frente fria na Baixada Santista, daí essa virada do tempo, cheio de nuvens e já chovendo em vários locais. E é comum esse tipo de fenômeno ocorrer nessa época do ano, véspera da primavera? Sim. Veja, essa frente fria muito forte, né? Ela se formou nesse fim de semana e daqui para frente, Alexandre, digamos assim, chegou a primavera e também fica iniciada agora, vamos dar o início para a época de temporais, né? Então, assim, essas intensas rajadas de vento com chuva forte, muitos raios, vão passar a ser cada vez mais comuns daqui para frente. Mas essa primavera vai ter uma coisinha especial nas áreas litorâneas do sul e do sudeste do Brasil. Isso tem a ver com essa expectativa desse calorão, né? Pois é, alguns eventos de calor intenso até poderão acontecer nessa primavera, mas de forma geral não vai ser uma primavera super quente. Isso porque, assim, muitas frentes frias vão passar pela costa de São Paulo e muitas delas vão, na verdade, influenciar particularmente o litoral e nem tanto o interior de São Paulo. Então, esse arzinho frio que fica pelo mar acaba ajudando a formar, por exemplo, muitas nuvens pelo litoral paulista e mantendo a temperatura amena. Então, não esperem por esse calorão frequente como foi neste domingo. Pois é, e a primeira frente fria já chega hoje, né? Já está aqui na região causando bastante chuva. Apesar do tempo feio que nós estamos vivenciando nesta segunda-feira, ainda a gente sente aquela sensação de ar abafado, né? Mas existe uma previsão de uma queda de aproximadamente 10 graus de temperatura de hoje para amanhã. E os primeiros dias da primavera vão ser assim? Esse friozinho vai reinar na Baixada nesta semana? Pois é, Alexandre, você falou tudo, viu? Essa virada mesmo, né? Acontece nessa terça-feira. Então, assim, a gente já está sentindo uma queda, já não vai fazer 40 graus hoje, tá? Mas esse vento frio da frente fria e toda essa nebulosidade, a chuva, vão começar a baixar cada vez mais a temperatura a partir desta terça-feira. Então, a primeira semana da primavera é, na verdade, uma semana nublada, com predomínio, digamos assim, de céu nublado, chuva frequente. Ainda alertamos para o risco de chuva moderada para forte, ventos fortes que podem acontecer hoje e também ainda na próxima madrugada. E aí o restante da semana vai ser com temperaturas realmente amenas, que não devem aí superar os 23, 24 graus na Baixada Santista.
Ô Josélia, estamos em um ano de transição do El Niño para Laninha, né? Eu queria que você explicasse aí como isso pode influenciar no comportamento, inclusive dessa estação da primavera deste ano. Isso, exatamente. Agora a gente está no processo de formação do Laninha. E o Laninha, Alexandre, ele tem uma característica especial, porque assim, ele traz uma alteração na circulação de ventos sobre a América do Sul que ajuda a provocar mais chuva sobre o Brasil. Então, nós vamos ter aí uma primavera com chuva um pouco acima do normal em todo o estado de São Paulo, aliás, em grande parte do Brasil. Tá? Além da passagem de muitas frentes frias. E aí é que fica realmente o problema, assim, primavera, né? Todo mundo já esperando, tem a questão do comércio, né? Muito calor, mas essa frequente passagem de frentes frias vai dificultar que nós tenhamos, assim, períodos longos de bastante calor, sabe? Vamos ter picos de calor, sim, alguns dias quentes, sim, mas assim, esses episódios de temperatura amena serão frequentes ao longo dessa primavera. Josélia, eu estou com um mapa meteorológico aqui na minha mão mostrando já até uma imagem assustadora. Por volta das 9 horas da noite de hoje tem uma previsão de chuva forte aqui para a região da Baixada Santista. A gente pode ter risco de alagamentos? Essa chuva pode gerar problemas aqui na região? Sim, nós podemos ter assim intensas rajadas de vento e chuva forte também, que assim não é um alagamento generalizado, Alexandre, mas em alguns locais, sim, isso pode acontecer, tá? Então, assim, entre a tarde, noite de hoje e ainda na madrugada e manhã dessa terça-feira, fica esse alerta para a chuva forte. Depois, a chuva vai enfraquecer bastante, aí já no decorrer da tarde, noite, da terça-feira e depois quarta, quinta-feira, é uma chuva fraca em geral, né, que não vai causar transtornos. Mas na tarde e noite desta segunda-feira e na madrugada desta terça-feira ainda é uma situação de alerta para a Baixada Santista. Então, você que tem compromisso hoje à noite, é bom repensar e remarcar para não passar nenhum perrengue, né? Porque realmente a gente pode ter algum tipo de transtorno de alagamento. É uma situação tão ruim e a gente espera conseguir evitar, tomara que não se concretize essa previsão com essa força toda aí de chuva e de ventos fortes que podem ainda atingir a nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai trazer inclusive os reflexos do vendaval de ontem, porque ainda estão sendo contabilizados os prejuízos aqui na região da Baixada. Inclusive tem telespectadores mandando informações e imagens do vendaval de ontem e de hoje, da chuva forte que já atinge alguns pontos aí da Baixada Santista. Josélia, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Com certeza esclareceu bastante como vai ser essa primavera. A gente torce para que seja uma estação tranquila e mais florida, né? Mais florida, sim. Tranquilo, eu diria que não, Alexandre. Nem tanto, é uma estação de muito trabalho. Com esses temporais, assim, digamos, primavera chegou. Está inaugurada a temporada de temporais. Eita, vamos torcer para que não haja tanto problema aí na nossa Baixada. Um beijo para você, obrigado pela participação, viu? Um abraço, boa semana para todos. Feliz primavera. Nós conversamos com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim.